Quando meu filho se casou, fiquei em silêncio sobre os 265 milhões de reais que meu falecido marido me deixou. Foi a decisão mais inteligente que já tomei, porque dias depois, a nova esposa dele apareceu na minha porta, com um advogado. Eu estava diante do caixão de Augusto quando percebi que minha vida acabara de se dividir em dois mundos, o antes e o depois. Não era só a dor de perder o homem que dividiu comigo 42 anos de casamento. Era a sensação aguda, quase física, de que algo maior estava prestes a desmoronar. Algo que eu ainda não conseguia nomear. O velório estava cheio. Gente que eu conhecia, gente que eu nunca tinha visto. Fornecedores dos postos de combustível que Augusto administrava pelo interior de São Paulo. Funcionários antigos, vizinhos. Aquela prima distante que só aparece quando há comida de graça. E no meio de todos eles, meu filho Tiago, de terno preto mal ajustado, olhos vermelhos, e ao lado dele, ela, Isabela. Cabelo liso impecável, salto fino mesmo num velório, maquiagem discreta mas calculada. Ela segurava a mão de Tiago com uma firmeza que me incomodou. Não era o gesto de quem consola, era o gesto de quem marca território. Eles namoravam há apenas 8 meses. Eu mal a conhecia, mas naquele dia, enquanto as pessoas desfilavam diante do caixão sussurrando condolências vazias, eu a vi fazendo algo estranho, observando. Não Augusto, não a mim, mas o ambiente. As coroas de flores caras. Os cartões de empresários. O movimento da funerária, como se estivesse calculando. Quando todos começaram a se dispersar para o café que serviram no salão ao lado, senti uma mão firme no meu ombro. Era Dr. Reinaldo Fonseca, advogado particular de Augusto há mais de 30 anos. Cabelo grisalho, óculos de armação dourada, expressão grave. Dona Helena, preciso falar com a senhora. A sós. Seguimos até um canto discreto, longe dos olhares curiosos. Ele me entregou um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. O nome Helena estava escrito à mão, com a letra firme de Augusto. Ele me pediu para entregar isso pessoalmente. Apenas a senhora, nas próprias mãos. Disse que era urgente e que a senhora ia entender o porquê. Meu coração disparou. Segurei o envelope com as 2 mãos, sentindo o peso dele. Não era apenas papel. Era responsabilidade. Era segredo. O que é isso? Dr. Reinaldo baixou a voz ainda mais. O testamento completo. E uma carta pessoal que ele escreveu 3 meses antes de morrer. Ele estava doente, Helena. Sabia que o tempo estava acabando. E pediu para eu proteger a senhora. Voltei para casa num estado de choque que a morfina da dor não conseguia anestesiar. Tiago ofereceu dormir lá, mas recusei. Isabela ficou me encarando quando disse não, como se tentasse ler algo no meu rosto. Precisava ficar sozinha. Tranquei a porta, acendi a lamparina do escritório de Augusto, aquele cômodo cheirando a couro e tabaco de cachimbo que ele nunca mais fumou depois do enfisema, e abri o envelope. A carta estava por cima, e as primeiras linhas me tiraram o chão. Helena, meu amor, se você está lendo isso, é porque não tive coragem de dizer em vida o que deveria ter dito. Você vai descobrir agora que deixei para você uma fortuna que construí em silêncio. São 265 milhões de reais em imóveis, empresas, investimentos e terrenos. Mas mais importante que o dinheiro, deixo um aviso: proteja-se. Nem todos ao seu redor amam você pelo que você é. Alguns já farejaram o que eu tinha e vão tentar tirar de você. Confie no Reinaldo e no seu instinto. Você sempre foi mais forte do que acreditava. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar a carta na mesa. 265 milhões de reais. Eu sempre soube que Augusto era bem-sucedido, mas aquilo era impensável. Li o testamento 3 vezes. Estava tudo lá. Os postos de combustível, 12 no total. Os terrenos que ele comprou quando ninguém queria aquelas áreas. Os investimentos em fundos imobiliários. A fazenda em Minas Gerais. Tudo em nome de uma holding que eu nem sabia que existia. E tudo, com meu nome como beneficiária principal
e única administradora. Tiago estava listado como herdeiro, sim, mas com uma cláusula que me gelou. Caso meu filho contraia matrimônio nos 2 anos seguintes ao meu falecimento com pessoa que demonstre interesse prioritariamente financeiro ou mercenário, o mesmo receberá apenas 8% da herança total até completar 40 anos de idade. O restante permanecerá em usufruto vitalício com minha esposa Helena, que decidirá sobre a liberação gradual conforme avaliação de maturidade e caráter. Augusto sabia. De alguma forma, ele sabia. Sentei na poltrona dele, aquela de couro marrom gasto nos braços, e abracei o relicário de bronze que ficava sobre a escrivaninha. Era uma peça antiga, pesada, com detalhes em relevo de folhas de parreira. Dentro dele, Augusto guardava a foto do dia do nosso casamento. Eu, com 26 anos, vestido simples, sorriso tímido. Ele com 28, gravata torta, olhar apaixonado. Chorei até não ter mais lágrimas. E então, tomei uma decisão. Não ia contar para ninguém. Ainda não. Algo no olhar de Isabela naquele velório, algo nas perguntas casuais que ela fazia sobre os negócios do seu Augusto, sobre como ele organizava as coisas. Algo me dizia que ela já sabia de alguma coisa, e se ela sabia, eu precisava descobrir quanto ela sabia e o que ela pretendia fazer. Na segunda-feira seguinte ao enterro, Tiago me ligou. Voz estranha, sem a emoção que eu esperaria de um filho que acabara de perder o pai. Mãe, a Isabela perguntou se você vai precisar vender a casa. Ela trabalha no banco, pode ajudar com financiamento se você quiser algo menor. Gelei. Tiago, por que ela está perguntando isso? Ah, mãe, é só preocupação. Você sabe, mulher sozinha, casa grande. Não era preocupação, era estratégia. E eu tinha certeza, a guerra estava apenas começando. 3 meses depois do funeral, meu filho anunciou que ia se casar. Eu deveria ter visto os sinais. Todos eles. Mas a gente sempre acha que conhece os próprios filhos, não é? A gente acha que o amor de mãe consegue enxergar através das máscaras. Eu estava errada. Era uma quinta-feira à noite quando Tiago apareceu em casa sem avisar. Isabela estava com ele, claro. Ela sempre estava com ele, grudada como uma segunda pele. Entraram pela porta da cozinha, aquela que dá para o quintal, e eu estava fazendo café, daqueles bem passados que Augusto gostava. Ainda fazia por hábito, mesmo sabendo que ninguém mais ia beber comigo. Mãe, senta aí, a gente precisa falar com você. O tom era sério demais, formal demais. Tiago puxou uma cadeira para Isabela antes de sentar ele mesmo. Ela alisou a saia. Sempre aquelas roupas de escritório, nunca nada relaxado, nunca nada que parecesse real. A gente decidiu casar. O mundo não parou, não teve música dramática. Mas alguma coisa dentro de mim desabou bem devagar, como uma parede com cupim que finalmente cede. Casar? Tiago, vocês estão juntos há quanto tempo? 8 meses? 9, corrigiu Isabela sorrindo. Aquele sorriso medido, treinado, que nunca chegava aos olhos. E quando a gente sabe que é a pessoa certa, para que esperar? Olhei para meu filho. Procurei nele o menino que chorou no meu colo quando o cachorro morreu. O adolescente que tinha medo de dirigir. O homem que 3 meses atrás segurou minha mão no enterro do pai e disse que nunca ia me deixar sozinha. Cadê esse homem estava? Filho, não acha muito rápido? Vocês mal se conhecem. Mãe, eu tenho 35 anos. Não sou criança. A rispidez na voz dele me cortou. Isabela colocou a mão sobre a dele em cima da mesa. Gesto de posse, de controle. Dona Helena, eu entendo sua preocupação, mas o Tiago e eu nos completamos. E olha... Ela se inclinou para a frente, voz melosa. Depois de tudo o que aconteceu com o Sr. Augusto, achamos importante valorizar o tempo que temos. A vida é curta, não é? Usou a morte do meu marido como argumento para um casamento relâmpago. Usou minha dor como desculpa. E Tiago não viu nada de errado nisso. E quando seria?
Mês que vem, respondeu Isabela antes que Tiago pudesse abrir a boca. Uma cerimônia íntima. Só família próxima e alguns amigos. Nada muito grande. Íntima. Rápida. Discreta. Todas as palavras erradas. Ofereci pagar o casamento. Era o mínimo que uma mãe faria, mesmo com o coração apertado. Isabela agradeceu com aquele sorriso de sempre, mas disse que já tinham tudo planejado. Já. Em menos de uma semana desde que decidiram. Perguntei sobre o vestido, sobre o buffet, sobre os convites. Ela desviou de cada pergunta com respostas vagas. O que ela não desviou foram as perguntas sobre Augusto. Dona Helena, seu marido tinha seguro de vida? Isabela? Tiago pareceu constrangido, finalmente. Não, amor. É uma pergunta normal. A mãe dele precisa se organizar. Imagino que tenha ficado alguma coisa, né? Os postos de combustível. Meu sangue esfriou. Fingi naturalidade. Deixou a casa e uma pensãozinha. Nada demais. Augusto sempre foi discreto com dinheiro. Vi o brilho nos olhos dela. Não era de satisfação. Era de frustração. Como se eu tivesse dado a resposta errada. Como se ela soubesse que eu estava mentindo. Ah, entendo. É que o Tiago comentou que o pai dele tinha bastante terreno. Tinha. Vendeu a maioria anos atrás. Menti com a cara mais limpa do mundo. E percebi que estava ficando boa nisso. Nos dias seguintes, Isabela começou a aparecer mais. Sempre com desculpas. Vim trazer umas revistas de casamento para a senhora ver. Vim medir a sala para saber quantas pessoas cabem. Vim buscar aquele álbum de fotos antigo do Tiago. Mas o que ela realmente fazia era observar. Olhava para os móveis, para os quadros. Abria gavetas sem querer. Perguntava sobre documentos, sobre o inventário. O advogado já deu entrada no inventário, dona Helena? Ainda não. Essas coisas demoram. É verdade, mas não deixa muito tempo passar, viu? Senão fica tudo preso em burocracia. Eu trabalho no banco, entendo dessas coisas. Posso até indicar um advogado bom. Já tenho advogado, o mesmo de Augusto. Vi o maxilar dela travar. Sorriso forçado. Ah, sim, claro. O casamento foi marcado para 3 semanas depois. 3 semanas. Tempo suficiente para fazer convites impressos e encomendar um bolo. Tempo insuficiente para conhecer quem você está escolhendo para dividir o resto da vida. Mas Tiago estava radiante. Ou parecia estar. Toda vez que eu olhava fundo nos olhos dele, via algo estranho. Cansaço, ansiedade. Ele estava mais magro. Roía as unhas, coisa que não fazia desde criança. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele desconversava. Só estresse do casamento, mãe. É normal. Normal era a palavra que Isabela mais usava, como um mantra, como se repetir 1000 vezes fizesse aquilo tudo virar verdade. O casamento aconteceu num sábado chuvoso de abril. Cerimônia pequena numa capela, recepção num salão simples. Isabela estava linda, não vou mentir. Vestido off-white, justo, elegante. Mas era uma beleza fria, calculada. Ela entrou sozinha, sem pai, sem mãe. Quando perguntei sobre a família dela, disse que a mãe morava longe e não pode vir. Estranhei, mas não insisti. Durante a festa, conheci Sônia, a mãe de Isabela. Magra, olhos afiados, boca fina. Apareceu sem avisar. Disse que conseguiu pegar um voo de última hora. Mas a forma como Isabela ficou tensa quando ela chegou me disse outra coisa. Ela não queria que a mãe estivesse lá. Sônia se aproximou de mim perto da mesa de doces, taça de espumante na mão. Então a senhora é a sogra. Helena, né? Sim, um prazer. Prazer é meu. Minha filha falou muito da senhora. Pausa. Aquele tipo de pausa que carrega veneno. E da situação. Situação? Ah, de ficar viúva tão de repente. Deve ser difícil. E agora, com o Tiago casando, imagino que a senhora vai querer morar sozinha, né? Casa grande, muita responsabilidade. De novo aquela conversa. De novo a insinuação. Minha casa, meu espaço,
minha vida. Não penso em me mudar. Sônia deu um risinho curto. Ah, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é? Às vezes é melhor simplificar. Vender as coisas, organizar a vida. Ela se inclinou, voz baixa, conspiratória. Principalmente quando tem herança envolvida. Essas coisas complicam, sabe? Melhor resolver logo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Elas sabiam. Não sei como, não sei desde quando, mas sabiam. Olhei para Tiago do outro lado do salão. Ele estava rindo de algo que um amigo dizia, mas o riso não chegava aos olhos. Isabela estava grudada nele, e Sônia estava ao meu lado, cheirando sangue. Naquela noite, quando voltei para a casa vazia, abracei o relicário de bronze de Augusto e sussurrei para a foto dele. Você estava certo sobre tudo. E foi nessa noite que decidi. Se elas queriam jogar, eu aprenderia as regras. Mas jogaria para vencer, porque elas não faziam ideia com quem estavam mexendo. Mas o pior ainda estava por vir. E quando baterem na minha porta alguns dias depois, eu entendi que tinha subestimado o que Isabela era capaz de fazer. Foi na segunda-feira seguinte ao casamento que minha vida virou um pesadelo acordado. Eu estava no escritório de Augusto, limpando o relicário de bronze com uma flanela macia. Aquele objeto era uma das poucas coisas que me traziam paz. O peso dele na mão, o brilho do metal sob a luz da manhã, a foto de nós dois ali dentro, era como se Augusto ainda estivesse comigo, me lembrando de ficar firme. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado de quem mora sozinha e ainda não se acostumou. Eu tinha acabado de preparar café quando a campainha tocou. Não esperei visita. Olhei pelo olho mágico e senti o estômago revirar. Isabela, mas não estava sozinha. Ao lado dela, um homem de terno cinza impecável, pasta de couro na mão, postura ereta. Advogado. Eu conhecia a raça. Abri a porta devagar. Dona Helena, bom dia. Isabela sorriu. Aquele sorriso. Desculpa aparecer sem avisar, mas é importante. Esse é o Dr. Cláudio Bittencourt. Ele precisa falar com a senhora. Meu coração disparou, mas mantive o rosto neutro. Sobre o quê? O homem deu um passo à frente, estendendo a mão. Aperto firme, calculado, frio. Doutor Helena, sou advogado especialista em direito sucessório. Fui contratado pela senhora Isabela para tratar de questões relacionadas à herança deixada pelo senhor Augusto Mendes. Questões. Herança. As palavras flutuaram no ar como facas. Não entendi. Que questões? Isabela entrou sem ser convidada. Simplesmente passou por mim, Dr. Cláudio atrás dela. Fechei a porta com a mão tremendo. Podemos sentar? Isabela já estava se acomodando no sofá da sala, cruzando as pernas, tirando um lenço da bolsa para limpar delicadamente o canto da boca. Teatral. Ensaiado. Dr. Cláudio abriu a pasta de couro e tirou um documento. Papel timbrado, carimbos, aquele cheiro de escritório de advocacia que me deu náusea. Senhora Helena, estou aqui para entregar uma notificação extrajudicial referente à partilha dos bens deixados pelo falecido. Partilha. A palavra caiu na sala como uma bomba. Meu marido faleceu há menos de 4 meses. O inventário ainda nem foi aberto. Exatamente por isso estamos aqui. Isabela se inclinou para a frente, voz suave, quase maternal. Dona Helena, a gente sabe que a senhora está de luto, que é difícil pensar em papelada e burocracia agora. Por isso vim ajudar. O Tiago tem direito à metade de tudo que o pai deixou. É a lei. E quanto antes a gente resolver isso, melhor para todo mundo. Tiago sabe que vocês estão aqui? Silêncio. Isabela olhou para o advogado. Ele pigarreou. O senhor Tiago está ciente da situação e nos autorizou a proceder com os trâmites necessários. Meu filho, meu único filho, mandou um advogado na casa da própria mãe 1 semana depois de casar. Que trâmites? Dr. Cláudio começou a ler o documento com aquela voz monótona de quem recita leis. Conforme artigo 1829 do Código Civil,
os descendentes têm direito à herança legítima. Solicitamos a apresentação de todos os bens, imóveis, contas bancárias, investimentos e participações societárias em nome do falecido Augusto Mendes para devida partilha. A senhora tem o prazo de 15 dias para nos fornecer a documentação completa. Caso contrário, seremos obrigados a entrar com uma ação de inventário judicial. 15 dias. Eles me deram 15 dias. E se eu não concordar? Isabela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Dona Helena, não é questão de concordar ou não. É a lei. O Tiago tem direito. E a senhora... Bem, a senhora já está numa idade em que não precisa mais de tanto, não é? Uma casa menor, uma vida mais simples seria até melhor. Menos preocupação. A audácia. A cara de pau de sentar na minha sala, no sofá que eu comprei, e dizer que eu não precisava mais de nada. Eu não vou entregar documento nenhum sem falar com o meu advogado. Claro, claro. Dr. Cláudio já estava guardando os papéis. Por isso deixo aqui a notificação por escrito. A senhora tem 15 dias úteis. Caso contrário, infelizmente teremos que judicializar a questão. Judicializar. Outra palavra bonita para dizer: vamos arrastar você para o tribunal. Isabela se levantou, alisou a saia, pegou a bolsa. Mas antes de sair, ela fez questão de passar a mão no aparador da sala, aquele de madeira de lei que Augusto trouxe de um leilão há 20 anos. Peça bonita. Deve valer bastante, né? Bom, tudo isso vai ter que ser avaliado também. Ela estava inventariando minha casa, com os olhos, mentalmente colocando preço em cada objeto, em cada lembrança, em cada pedaço da minha vida. Quando a porta fechou, minhas pernas cederam. Sentei no chão da sala, encostada no sofá, e deixei a notificação cair no colo. Como ela sabia? Como ela sabia? Augusto era discreto. Ninguém sabia da extensão da fortuna dele. Nem os funcionários mais antigos. Nem os parentes distantes que apareceram no velório. Eu mesma só descobri depois que ele morreu. Mas Isabela sabia. E não só sabia que havia dinheiro. Ela sabia que havia muito dinheiro. Senão não teria contratado um advogado caro, não teria vindo com a ameaça de judicialização, não teria esse plano todo tão bem arquitetado. Peguei o telefone com a mão tremendo e liguei para Tiago. Chamou 5 vezes antes de ele atender. Alô? Tiago, você mandou um advogado aqui em casa? Pausa. Longa demais. Mãe, foi a Isabela. Ela disse que era melhor resolver logo as coisas do inventário. As coisas do inventário? Tiago, eu sou sua mãe. Você manda estranho na minha porta me ameaçar com processo? Ninguém te ameaçou, mãe. É só para agilizar. A Isabela trabalha com isso, ela entende. Ela entende? Ela te casou faz uma semana e já está querendo pegar o que não é dela. Não é dela, é meu. A voz dele subiu. Nunca tinha ouvido Tiago gritar comigo. É minha herança, meu direito, e a senhora não pode ficar escondendo as coisas do papai só porque... Escondendo? Escondendo? Minha voz quebrou. Seu pai acabou de morrer, Tiago. Eu acabei de enterrar o homem da minha vida. E você não consegue esperar nem 4 meses para vir com advogado atrás de dinheiro? Isabela disse que a senhora pode estar transferindo coisas, que é comum viúva fazer isso para não dividir. Isabela disse. Isabela disse. Isabela disse. Então você acredita mais nela, que conhece há menos de 1 ano, do que em mim? Na sua mãe? Silêncio. Mãe, eu só quero o que é meu. E desligou. Fiquei sentada no chão da sala por não sei quanto tempo. O sol entrou pela janela, atravessou a sala e se pôs do outro lado. E eu continuei ali, imóvel, em choque. Quando finalmente consegui me levantar, fui até o escritório de Augusto. Abri a gaveta onde guardava a carta dele. Reli cada palavra. E uma frase saltou da página como se tivesse sido escrita em fogo. Nem todos ao seu redor amam você pelo que você é. Alguns já farejaram o que eu tinha e vão tentar tirar de você. Ele sabia.
Deus do céu, ele sabia. Mas se Augusto sabia e me avisou, então havia uma forma de me proteger. Tinha que haver. Liguei para Dr. Reinaldo. Preciso falar com o senhor. Urgente. Eles já começaram. E foi naquele momento, sentada no escritório de Augusto, que eu entendi. Isabela não tinha entrado na minha família por amor. Ela tinha entrado como uma cobra entra num galinheiro. E eu precisava descobrir como ela descobriu sobre o dinheiro, antes que fosse tarde demais. Foi quando revirei as gavetas do escritório que entendi. Eu havia sido vigiada. Dr. Reinaldo chegou na minha casa naquela mesma noite. Trouxe uma pasta grossa cheia de documentos que eu nunca tinha visto. Sentamos à mesa da cozinha, longe das janelas, longe de qualquer olhar curioso, e ele abriu tudo na minha frente. Helena, me conta exatamente o que aconteceu. Contei. Cada detalhe. A visita de Isabela, o advogado, a notificação, as ameaças veladas, o jeito como ela olhava para os móveis da minha casa como se já fossem dela. E o pior, Tiago do lado dela. Meu filho, meu menino. Doutor. Reinaldo tirou os óculos e esfregou o rosto com as mãos. Ele parecia cansado, mas mais que isso, parecia preocupado. Ela sabe, Helena. Não sei como, mas ela sabe. Foi o que eu pensei. Mas como? Augusto era tão discreto. Discreto, sim, mas não invisível. Ele abriu um dos documentos. Augusto tinha participação em 12 postos de combustível. Isso está registrado em cartório. Qualquer um com acesso ao sistema pode consultar. Mas precisa ter autorização, não precisa? Precisa. A não ser que você trabalhe num banco, principalmente no setor certo. Meu sangue gelou. Isabela trabalha no banco. No setor de inventários e grandes fortunas. Eu chequei. Dr. Reinaldo me olhou com aquela expressão de quem vai dar uma má notícia. Helena, ela tem acesso ao histórico financeiro de qualquer pessoa que tenha conta naquele banco. E Augusto tinha. Senti a sala girar. Você está dizendo que ela investigou Augusto? Estou dizendo que ela teve acesso a informações privilegiadas. E usou isso. Foi nesse momento que tudo se encaixou. As perguntas casuais de Isabela. O interesse súbito por Tiago, o casamento relâmpago. Ela não tinha se apaixonado pelo meu filho. Ela tinha se apaixonado pelos 265 milhões de reais que ele herdaria. Mas ela conheceu Tiago antes de Augusto morrer. Como ela sabia que ele ia morrer? Dr. Reinaldo fechou a pasta. Augusto estava doente há 2 anos, Helena. Fazia tratamento em São Paulo. Isso também está nos registros do plano de saúde. Qualquer pessoa com acesso ao sistema conseguiria ver. Senti náusea. Isabela tinha caçado meu filho. Tinha farejado a herança como um abutre fareja carniça. E Tiago, ingênuo, apaixonado, vulnerável com a morte do pai chegando, foi a presa perfeita. Eu preciso de provas. Preciso mostrar para Tiago quem ela realmente é. Helena, isso não vai ser fácil. Ele está casado, apaixonado, ou pelo menos acha que está. Homem apaixonado não ouve ninguém. Então o que eu faço? Fico aqui esperando ela tomar tudo? Dr. Reinaldo respirou fundo. Você faz o que Augusto te ensinou. Protege o que é seu e espera ela cometer um erro, porque gente gananciosa sempre comete. Passei os dias seguintes como uma detetive. Revirei cada canto do escritório de Augusto procurando pistas. E foi numa gaveta antiga, daquelas com chave que eu nem sabia que existia, que encontrei os recibos, ligações telefônicas, dezenas delas. Do telefone fixo da minha casa para o banco onde Isabela trabalhava. As datas começavam 8 meses atrás, exatamente quando Tiago começou a namorar ela. Mas as ligações eram de antes de eles se conhecerem oficialmente. Sentei na cadeira de Augusto, segurando aqueles papéis, e a verdade caiu sobre mim como um balde de água fria. Isabela tinha ligado para minha casa. Tinha se passado por alguma coisa, pesquisa, cobrança, o que fosse, para conseguir informações. E eu, idiota,
Provavelmente tinha atendido e dado a ela exatamente o que precisava. Peguei o telefone e liguei para Tiago. Não atendeu. Liguei de novo e de novo. Na quarta tentativa, ele atendeu, irritado. Mãe, eu tô trabalhando. Tiago, preciso falar com você, pessoalmente, sozinho. Não dá agora. É sobre Isabela. Pausa. Ouvi vozes ao fundo. Dela. Sempre dela. Mãe, não começa com isso de novo. Tiago, pelo amor de Deus, me escuta. Só uma vez. Vem aqui em casa, sem ela. Por favor. Ela é minha esposa. Não vou fazer nada escondido dela. Foi exatamente o que eu imaginei que você ia dizer, porque é exatamente o que ela te ensinou a dizer. Ele desligou na minha cara. Fiquei olhando para o telefone na mão, sentindo um vazio tão grande que parecia que meu peito tinha virado um buraco negro. Perdi meu marido. E agora estava perdendo meu filho. Mas eu não ia desistir. Coloquei uma jaqueta e fui até o banco. O mesmo onde Isabela trabalhava. Entrei como uma cliente comum, peguei uma senha, esperei. Quando chegou minha vez, pedi para falar com um gerente. Qualquer um. Menos ela. Um rapaz jovem me atendeu. Sorriso simpático, gravata azul. Pois não, senhora. Em que posso ajudar? Queria saber sobre consultoria de investimentos para viúvas. Era mentira, claro, mas precisava de um motivo para estar ali. Ele me levou para uma salinha reservada, ofereceu café, começou a falar sobre fundos de renda fixa. Eu fingi interesse. E enquanto ele falava, olhei para o andar de cima, onde ficavam as salas dos gerentes de grandes contas, e vi ela, Isabela, entrando numa sala com uma pasta debaixo do braço. Mesmo de longe, reconheci a postura, a confiança, o jeito como ela andava, como se fosse dona do lugar. Desculpa, aquela moça ali, é gerente? O rapaz olhou para onde eu apontava. A Isabela? Sim. Ela trabalha com inventários e grandes fortunas. Por quê? Só curiosidade. Ela parece muito jovem para um cargo tão importante. Ele deu uma risadinha. Ah, mas ela é boa, muito boa. Consegue a informação de qualquer cliente. Tem gente que diz que ela tem um faro especial para... Bem, para patrimônio. Faro especial. Saí do banco com o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Não tinha provas concretas ainda, mas tinha certeza. Isabela tinha usado o cargo dela para investigar Augusto, e agora estava usando Tiago para pegar o que não era dela. Quando cheguei em casa, a porta da frente estava entreaberta. Gelei. Eu tinha certeza de que tinha trancado ao sair. Empurrei a porta devagar. Tudo estava no lugar. Nada mexido, mas havia um cheiro no ar. Perfume, caro, floral, o perfume de Isabela. Corri para o escritório de Augusto. A gaveta onde eu guardava os documentos estava aberta. Os recibos de telefone tinham sumido. Ela tinha entrado na minha casa. Tinha revirado minhas coisas. Tinha roubado as provas. Sentei no chão, abraçada ao relicário de bronze, e pela primeira vez, desde que Augusto morreu, senti medo de verdade. Não era mais só ganância. Era algo maior, mais perigoso. Isabela estava sempre um passo à frente. E se eu não fizesse alguma coisa logo, ia perder tudo. Mas o que Isabela não sabia é que eu já tinha começado o meu próprio plano. E ela estava prestes a descobrir que subestimar uma viúva foi o maior erro que ela poderia ter cometido. Achei que o pior já havia passado. Eu estava enganada. A ligação veio numa sexta-feira de manhã. Isabela, voz doce, quase amigável. Dona Helena, bom dia. Tudo bem com a senhora? Segurei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O que você quer, Isabela? Ai, que rispidez. Só queria convidar a senhora para um almoço aqui em casa. Amanhã, meio-dia, nada formal, só família mesmo. Família. A palavra saiu da boca dela como veneno mascarado de mel. Não sei se posso... Ah, mas eu insisto. O Tiago está fazendo questão.
e tem umas coisinhas que a gente precisa conversar. Sobre o inventário, sabe? Melhor resolver em família do que com um advogado, não acha? Era uma armadilha, eu sabia. Mas recusar seria dar a ela mais munição, mais argumentos para dizer que eu estava sendo difícil, que eu não queria colaborar. Que horas? 12:00. Anota o endereço. Anotei. Um condomínio novo na área nobre da cidade. Apartamento de 3 quartos. E eu me perguntei, com que dinheiro uma gerente de banco recém-casada compra um apartamento desses? No sábado, me arrumei com cuidado. Vesti meu conjunto azul marinho, o que Augusto dizia que me deixava elegante. Prendi o cabelo num coque baixo. Coloquei os brincos de pérola que ele me deu no nosso 30º aniversário de casamento. E antes de sair, segurei o relicário de bronze. Passei os dedos pelos detalhes das folhas de parreira. Me dá força, sussurrei para a foto de Augusto. Eu vou precisar. O condomínio tinha portaria com segurança, jardins impecáveis, elevador espelhado. O tipo de lugar que eu e Augusto sempre sonhamos em morar quando éramos jovens, mas que acabamos nunca priorizando. Ele preferia investir no negócio. Eu preferia investir na família. Toquei a campainha do apartamento 1504. Isabela abriu com um sorriso largo. Dona Helena, que pontual! Entra, entra! O apartamento estava impecável. Móveis modernos, piso de porcelanato brilhando, cortinas caríssimas, quadros abstratos na parede. Cheiro de comida caseira, ou de comida que alguém fez parecer caseira. E na sala, esperando, estavam Tiago, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Sônia, a mãe de Isabela, sentada na ponta do sofá como uma rainha em seu trono. E uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, blazer preto, pasta na mão. Meu estômago afundou. Dona Helena, essa é minha prima, doutora Verônica. Ela é advogada também, especialista em direito de família. Claro que era. Sentei na cadeira que Isabela me indicou. Estava estrategicamente posicionada, de frente para todas elas, de costas para a janela, com a luz forte entrando e me cegando parcialmente. Até isso tinha sido planejado. Isabela trouxe uma travessa de lasanha, arroz, salada. Serviu todo mundo com eficiência de garçonete treinada. Tiago estava quieto, mexendo na comida com o garfo, sem comer direito. Então, dona Helena... Sônia foi a primeira a atacar. A Isabela me contou que a senhora ainda não apresentou os documentos do inventário. Não era pergunta, era a acusação. O processo está em andamento com meu advogado. Ah, sim, o doutor Reinaldo. Isabela trocou um olhar com a prima. Mas ele é meio... antigo, né? Essas coisas demoram quando a gente não tem assessoria moderna. Ele foi advogado do meu marido por 30 anos. Confio nele. Sônia deu uma risadinha seca. Confiança é bom. Mas a senhora precisa entender uma coisa. Isso aqui não é sobre confiança. É sobre lei. Tiago tem direito à herança do pai. E a senhora não pode ficar segurando isso só porque... Bem, porque quer continuar controlando tudo. Controlando. Como se eu fosse a vilã da história. Eu não estou segurando nada. O inventário tem prazos legais. Prazos que a senhora está enrolando. Verônica, a prima advogada, entrou na conversa com voz firme e fria. Dona Helena, vou ser direta. A lei determina que a herança seja dividida. Metade para a viúva, metade para os descendentes. Simples assim. E quanto mais a senhora protelar, mais complicado fica. Para todo mundo. Olhei para Tiago, meu filho, meu único filho. Ele estava com a cabeça baixa, evitando meu olhar. Tiago, você concorda com isso? Com me colocar numa sala cercada de advogadas para me pressionar? Ele finalmente levantou os olhos. Estavam vermelhos, cansados. Mãe, eu só quero o que é meu. E o que é seu, filho? Me explica. O que exatamente você acha que eu estou escondendo de você? Isabela colocou a mão sobre a de Tiago. Gesto de posse, de controle.
Dona Helena, a gente sabe que o senhor Augusto deixou mais do que a senhora está dizendo. Muito mais. Os postos de combustível, os terrenos, os investimentos, está tudo registrado. A gente só quer que seja feito da forma certa. Vocês querem? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ou você quer, Isabela? Silêncio pesado. Sônia se inclinou para a frente, olhos afiados. Dona Helena, vou te dar um conselho de mãe para mãe. A senhora já viveu a vida da senhora. Casou, teve filho, aproveitou o dinheiro do marido. Agora é a vez do Tiago. Ele merece começar a vida dele, com a esposa dele. E a senhora ficar segurando essa herança toda como se fosse uma rainha sentada em cima do trono? Isso é egoísmo, puro egoísmo. Cada palavra era uma facada. Egoísmo é casar com alguém por dinheiro. Deixei escapar. Não consegui segurar. Isabela ficou pálida. Verônica fechou a cara. Sônia se levantou. Como é que é? A senhora ouviu. Olhei diretamente para Isabela. Você se aproximou do meu filho porque sabia da herança. Investigou meu marido. Usou seu cargo no banco para ter acesso a informações privilegiadas. E agora quer fingir que isso aqui é sobre amor? Sobre família? Tiago bateu a mão na mesa. Chega, mãe. A senhora está delirando. Isabela me ama. Ela te ama? Dei uma risada amarga. Filho, ela te conheceu há menos de um ano. Casou com você uma semana depois do seu pai morrer. E agora está aqui com a advogada, me pressionando a entregar uma herança que nem é dela. É minha! Tiago gritou. A herança é minha! E a senhora não tem o direito de segurar o que o meu pai deixou para mim. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Olhei para meu filho, aquele homem que eu carreguei no ventre, que eu acordei de madrugada para amamentar, que eu ensinei a andar, que eu consolei em cada pesadelo, em cada tristeza, e vi um estranho. Isabela se levantou, passou a mão no cabelo, recompôs a postura. Dona Helena, acho melhor a senhora ir embora. Esse almoço foi um erro. Pensei que conseguiríamos resolver as coisas civilizadamente, mas a senhora deixou claro que prefere o caminho difícil. O caminho difícil? Judicial. Verônica abriu a pasta e tirou um documento. Se até o fim da próxima semana a senhora não apresentar toda a documentação, vamos entrar com ação de sonegação de herança. E aí, Dona Helena, a justiça vai obrigar a senhora a entregar tudo, inclusive a casa. A casa. Minha casa. O lugar onde construí minha vida com Augusto, onde criei Tiago, onde cada cômodo tinha uma memória. Me levantei. As pernas tremiam, mas me mantive firme. Vocês vão se arrepender disso. Isabela sorriu. Aquele sorriso gelado, vitorioso. A senhora é quem vai se arrepender de ter sido tão teimosa. Saí daquele apartamento com a cabeça erguida, mas quando entrei no elevador e as portas se fecharam, desabei. Chorei como não chorava desde o dia do enterro de Augusto. Chorei pela traição de Tiago, pela humilhação de ser julgada, pressionada, encurralada. Chorei pela sensação de estar completamente sozinha no mundo. Quando cheguei em casa, me tranquei no escritório de Augusto, abracei o relicário de bronze e deixei as lágrimas caírem sobre o metal frio. Eu não aguento mais, meu amor. Eu não aguento. Mas foi ali, no fundo daquele poço, chorando abraçada à última lembrança física do homem que eu amava, que algo dentro de mim mudou. Não era mais tristeza, era raiva, raiva pura, fervente, libertadora. Eles acharam que tinham me quebrado, mas só tinham me acordado. E Percy. E naquela noite, sozinha naquela casa vazia, eu tomei uma decisão. Chega de choro. Chega de ser a vítima. Se elas queriam guerra, eu ia dar uma lição que elas nunca esqueceriam. Foi naquela noite, chorando sozinha, que decidi. Eles queriam guerra. Eu daria uma lição. Mas não seria aos gritos. Não seria com desespero. Seria do jeito que Augusto sempre fez, em silêncio, com inteligência, esperando o momento certo.
Sequei as lágrimas, lavei o rosto com água fria e abri novamente a carta que ele tinha deixado para mim. Reli cada palavra, cada vírgula, cada pausa. E foi como se ele estivesse ali, ao meu lado, me guiando. Proteja o que construímos, nem todos merecem. Confie no Reinaldo e no seu instinto. Você sempre foi mais forte do que acreditava. Peguei o telefone e liguei para Dr. Reinaldo. Eram quase 10 da noite, mas ele atendeu no segundo toque. Helena, tudo bem? Não, mas vai ficar. Minha voz saiu diferente, firme, determinada. Preciso que venha aqui amanhã cedo. Tenho um plano e você precisa me dizer se é possível. Ele chegou às 7 da manhã de domingo, com uma garrafa térmica de café e a mesma pasta de sempre. Sentamos à mesa da cozinha, aquele lugar onde tantas decisões importantes da minha vida tinham sido tomadas, e dessa vez não seria diferente. Me conta o que aconteceu, contei. Cada detalhe do almoço, as humilhações, as ameaças. A forma como me cercaram como hienas cercam a presa. E quando terminei, Dr. Reinaldo tirou os óculos e passou a mão no rosto. Helena, eu vou ser sincero com você. Eles podem mesmo entrar com ação judicial. E se entrarem, vai ser um processo longo, desgastante, caro. Eu sei. Mas... Ele abriu a pasta e tirou o testamento de Augusto. Tem algo que eles não sabem, algo que Augusto preparou exatamente para esse tipo de situação. Meu coração acelerou. O quê? A cláusula de proteção patrimonial. Está aqui, no artigo 5º do testamento. Augusto previu que alguém poderia se aproximar de Tiago por interesse financeiro, principalmente depois da morte dele, quando Tiago estaria vulnerável. Então, ele colocou uma condição. Dr. Reinaldo girou o documento na minha direção e apontou para um parágrafo específico. Li uma vez, 2 vezes, 3. Isso quer dizer que se Tiago casar nos 2 anos seguintes à morte de Augusto com alguém que demonstre interesse exclusivamente financeiro, ele só recebe 8% da herança até completar 40 anos. O resto fica em usufruto vitalício com você. E a liberação gradual depende da sua avaliação de maturidade e caráter dele. Senti um arrepio na espinha. Augusto sabia. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele era um homem inteligente e te amava demais para deixar você desprotegida. Doutor. Reinaldo fechou a pasta. Mas tem um problema. Precisamos provar que Isabela se casou por interesse financeiro. Não basta achar. Não basta desconfiar. Precisamos de provas concretas. Como? Documentos, gravações, testemunhas, qualquer coisa que mostre que ela sabia da herança antes de se aproximar de Tiago. Que ela planejou tudo. Que não foi amor. Foi estratégia. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu tenho os recibos de telefone que mostram que ela ligou para minha casa antes de conhecer Tiago oficialmente. Mas ela roubou. Entrou aqui e levou. Então vamos conseguir uma segunda via. Esses registros ficam guardados na operadora por anos. E tem mais. Abri a gaveta da cozinha e tirei meu celular. Antes do almoço de ontem, eu instalei um aplicativo de gravação. Gravei tudo. Todas as ameaças, todas as pressões. A forma como Sônia falou que eu já vivi minha vida e que preciso entregar o dinheiro. Está tudo aqui. Dr. Reinaldo me olhou com um misto de surpresa e orgulho. Helena, você é mais esperta do que imaginei. Aprendi com o melhor. Passamos o domingo inteiro montando estratégia. Dr. Reinaldo explicou cada detalhe da cláusula do testamento. Me ensinou o que eu podia e não podia fazer. E, principalmente, me ensinou a esperar. O erro de quem é ganancioso, Helena, é sempre querer mais rápido. Isabela vai se apressar. Vai cometer erros. E quando ela cometer, nós estaremos prontos. Na segunda-feira, liguei para Isabela. Fingi voz cansada, derrotada. Isabela, é Helena. Dona Helena. A voz dela estava triunfante. Pensou sobre o que conversamos?
Pensei, e você tem razão. Eu estou velha, cansada. Não quero briga com meu filho. Cada palavra me custou um pedaço da alma, mas continuei. Vou pedir para o Dr. Reinaldo preparar a documentação, mas vai demorar umas 2 semanas. São muitos papéis. 2 semanas é muito tempo. É o que eu tenho, Isabela. Ou você prefere que eu morra de estresse e Tiago fique sem mãe também? Silêncio. Ela estava calculando. Tudo bem, 2 semanas, mas não enrola, viu? Não vou enrolar. Desliguei e Dr. Reinaldo me olhou. Comprou tempo. Agora vamos usar ele. Nos dias seguintes, transformei minha casa numa fortaleza silenciosa. Instalei câmeras de segurança discretas, aquelas minúsculas que parecem detectores de fumaça. Coloquei uma na sala, outra no corredor, outra na entrada. Se Isabela voltasse a invadir minha casa, eu teria provas. Mudei todas as senhas das minhas contas. Guardei documentos importantes num cofre que mandei instalar no quarto. E comecei a fazer algo que nunca tinha feito na vida: investigar. Fui até a prefeitura e pedi certidões de propriedade do apartamento onde Isabela morava. Descobri que tinha sido comprado há 4 meses, em dinheiro. Valor: R$ 890 mil. 4 meses atrás, Augusto ainda estava vivo. Isabela era uma simples gerente de banco. De onde tinha saído quase R$ 1 milhão? Procurei uma detetive particular, uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, olhar afiado. Se chamava Marta. Preciso de informações sobre essa pessoa. Mostrei uma foto de Isabela. Tudo o que conseguir. Passado, dívidas, relacionamentos anteriores, tudo. Marta pegou a foto, analisou. Vai custar caro. Não me importo. E pode demorar. Tenho 2 semanas. Ela sorriu de canto. Você me lembra minha mãe, quieta, mas quando acordava, ninguém segurava. Ela guardou a foto. Deixa comigo. Enquanto Marta trabalhava, eu fiz minha parte. Liguei para o banco onde Isabela trabalhava e marquei uma reunião. Disse que queria investir parte da herança que tinha recebido. Não era mentira, afinal. Só não disse quanta herança. Pedi para ser atendida por outro gerente. Qualquer um. Menos Isabela. O rapaz que me atendeu era o mesmo de antes. Gravata azul, sorriso simpático. Rodrigo, dizia o crachá. A senhora voltou. Decidiu investir? Estou pensando, mas antes queria tirar uma dúvida. Me inclinei para a frente, voz baixa, conspiratória. Aquela gerente que vi da outra vez, a Isabela, ela é confiável? Rodrigo piscou surpreso. Confiável? Ah, sim, ela é... Bem, ela é eficiente. Eficiente como? Ele olhou em volta, checou se ninguém estava ouvindo. Olha, entre nós, ela tem um histórico interessante. Já trabalhou em 3 bancos diferentes nos últimos 5 anos, sempre no mesmo setor, e sempre saiu logo depois de alguns clientes importantes fecharem negócios grandes. Negócios grandes? Inventários, heranças, esse tipo de coisa. Ele baixou ainda mais a voz. Tem gente aqui que acha que ela usa informações internas para... Você entende, mas nunca provaram nada. Informações internas. Saí do banco com o coração acelerado. Estava certa. Isabela era uma predadora profissional. E Tiago era só mais uma vítima. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem de Marta. Consegui algo. Vem aqui. O que Marta tinha descoberto mudaria tudo. E pela primeira vez desde que Augusto morreu, eu senti que tinha chances reais de vencer essa guerra. Quando achei que nada mais poderia me machucar, eles deram o último golpe. Cheguei no escritório de Marta numa tarde cinzenta de terça-feira. O lugar ficava num prédio comercial antigo, 3º andar, sala pequena com uma mesa cheia de papéis e 2 cadeiras desconfortáveis. Marta estava no computador, dedos voando sobre o teclado. Quando me viu, girou a tela na minha direção. Senta, Helena, você vai precisar. Na tela havia fotos, muitas fotos. Isabela em restaurantes caros com homens diferentes.
Isabela entrando em cartórios. Isabela em velórios. Velórios. O que é isso? Marta acendeu um cigarro, mesmo com a placa de proibido fumar na parede. Isabela Cristina Vaz, 28 anos, formada em administração. Trabalhou em 4 bancos nos últimos 6 anos, sempre no setor de grandes patrimônios. Ela clicou em outra aba. E em cada banco, ela se envolveu com clientes ou filhos de clientes que estavam prestes a receber heranças volumosas. Sentiu um frio na espinha. Quantos? 3 antes do Tiago. O primeiro era um empresário de 60 anos, viúvo recente, herdeiro de uma rede de supermercados. Ficaram noivos. 3 meses depois, ele transferiu 1,2 milhão para a conta dela. Então ela terminou. Disse que não estava pronta para compromisso. Meu Deus! O segundo era filho de um dono de postos de gasolina no interior. Som familiar? Marta me olhou com aquela expressão de quem já viu de tudo. Ela namorou ele por 6 meses, conseguiu acesso aos documentos da família toda. Quando o pai dele morreu, ela pressionou o cara a brigar com os irmãos pela herança. Família acabou destruída. Ela embolsou uma consultoria de 400 mil e sumiu. Minha boca estava seca. E o terceiro? Casou. Durou 8 meses. Assim que o inventário fechou e ele recebeu a parte dele, 3 milhões, ela entrou com divórcio. Levou metade, 1,5 milhão, limpo. Olhei para as fotos, para aquele rosto bonito, calculista, frio, e pensei, meu filho era só mais um. Mais uma vítima numa lista de homens destroçados. Tem mais. Marta abriu uma pasta física e espalhou documentos na mesa. O apartamento que ela comprou foi com dinheiro do divórcio anterior. Ela colocou no nome da mãe dela, Sônia, para não aparecer no inventário caso casasse de novo. Esperta. Ela planejou tudo, desde o começo. Olha isso. Marta me mostrou um print de tela, mensagens de WhatsApp entre Isabela e um número desconhecido. As datas eram de 7 meses atrás. Consegui isso de uma fonte que... Bem, melhor você não saber, mas lê. Li, e a cada linha sentia o chão sumir debaixo dos meus pés. Encontrei um bom. Filho único, pai doente terminal, herança estimada em mais de 200 milhões. É o maior até agora. Preciso fazer direito. Ele é meio bobinho, carente depois da morte iminente do pai. Vai ser fácil. Tiago. Ela estava falando do meu filho, chamando ele de bobinho, de carente, reduzindo ele a um número, a uma conta bancária. Helena, você tá bem? Quer água? Não consegui responder, só consegui olhar para aquelas palavras. Vai ser fácil. Marta colocou a mão no meu ombro. Sei que é difícil, mas agora você tem provas, provas reais. Podemos usar isso. Guardei tudo numa pasta. Agradeci. Paguei o que ela pediu e mais um extra. E voltei para casa num estado de choque tão profundo que nem senti o caminho. Quando cheguei, tinha um carro estacionado na frente. Reconheci imediatamente. Era de Tiago. Meu coração disparou. Ele tinha vindo sozinho? Será que finalmente tinha acordado? Mas quando abri a porta, vi que não estava sozinho. Dr. Cláudio Bittencourt, o advogado de Isabela, estava sentado na minha sala. E Tiago estava ao lado dele, sem Isabela dessa vez, mas com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Frieza, determinação, raiva. Tiago, o que está acontecendo? Ele se levantou. Estava de terno, postura rígida, como se tivesse ensaiado aquilo. Mãe, a gente tentou fazer isso do jeito fácil. Você não quis colaborar. Então agora vai ser do jeito difícil. Dr. Cláudio abriu a pasta e colocou um documento em cima da mesinha de centro. Senhora Helena, esta é uma citação oficial. Seu filho está movendo uma ação de inventário judicial com pedido de urgência. Alegamos que a senhora está sonegando bens, ocultando patrimônio e impedindo o acesso legítimo do herdeiro aos bens do falecido. Sonegando. Ocultando. As palavras ricochetearam na minha cabeça. Tiago.
Você tá fazendo isso? Tá me processando? Você não me deu escolha. Eu sou sua mãe. E eu sou seu filho. Tenho direito ao que o meu pai deixou, e você tá escondendo tudo. Eu não estou escondendo nada. Eu estou te protegendo. Protegendo? De quê? Ele deu uma risada amarga. Você tá com ciúme da Isabela. É isso. Não aceita que eu casei, que eu tenho minha vida agora, e quer me punir por isso. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como você pode dizer isso? Doutor. Cláudio se levantou impaciente. Senhora Helena, a audiência está marcada para daqui a 15 dias. Sugiro que contrate um bom advogado, porque o que temos contra a senhora é sólido. Muito sólido. Eles saíram. Tiago nem olhou para trás. Fiquei parada no meio da sala, segurando aquele papel, sentindo meu mundo desabar pela segunda vez. Processar a própria mãe. Meu filho estava me processando, mas o pior ainda estava por vir. Na quinta-feira, comecei a perceber olhares estranhos. A vizinha que sempre me cumprimentava desviou os olhos quando passei. O padeiro me atendeu com frieza. A senhora da farmácia cochichou algo para a atendente quando entrei. No supermercado, ouvi. 2 mulheres no corredor de laticínios. Uma delas eu conhecia de vista. Morava 2 ruas abaixo. Soube da Helena? O quê? Tá escondendo uma fortuna do filho. O coitado casou agora, querendo começar a vida, e ela não libera nada. Dizem que é mais de 100 milhões. Não acredito. É verdade. A nora dele, a Isabela, contou para um monte de gente. Diz que a Helena tá transferindo tudo para conta no exterior para ele não receber nada. Minha visão escureceu. Isabela estava espalhando boatos. Estava me difamando pelo bairro inteiro. Larguei as compras no carrinho e saí quase correndo. No estacionamento, precisei me apoiar no carro porque as pernas não me seguravam. As pessoas estavam me julgando, achando que eu era a vilã, que eu estava roubando meu próprio filho. Quando cheguei em casa, tinha 3 mensagens no telefone fixo. A primeira era de uma conhecida da igreja. Helena, não sei se é verdade o que andam falando, mas se for, você devia ter vergonha. Filho é filho. A segunda era de uma prima distante. Escuta, eu não me meto, mas o Tiago é um bom menino. Você não pode fazer isso com ele. A terceira era de alguém que nem se identificou. Mulher egoísta, segurando dinheiro que não é seu. Deus tá vendo. Sentei no chão da cozinha e abracei os joelhos. Pela primeira vez em toda aquela guerra, senti vontade de desistir, de entregar tudo, de sumir, porque não era só Isabela, não era só Tiago, era o mundo inteiro contra mim. Peguei o relicário de bronze, coloquei no colo e abri. A foto de Augusto me olhava com aquele sorriso tranquilo, confiante, e foi como se eu ouvisse a voz dele. Você é mais forte do que imagina. Fechei os olhos, respirei fundo. E pela última vez naquela guerra, permiti-me chorar. Chorei pela traição, pela solidão, pelo filho que eu perdi para uma mentira. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando a última lágrima secou, algo dentro de mim se transformou. Não era mais dor, era fúria. Levantei do chão, lavei o rosto, sequei as lágrimas. Peguei o telefone e liguei para Dr. Reinaldo. Reinaldo, eles me processaram. Espalharam mentiras por todo o bairro, querem me destruir. Eu sei, já recebi a citação. Então me diz, a gente tem como ganhar essa guerra? Pausa, longa. E então a voz dele veio firme. Helena, a gente não vai só ganhar, a gente vai esmagar ela. E foi naquele momento, com o coração partido, mas a mente afiada, que decidi. Se Isabela queria me ver no fundo do poço, eu ia arrastar ela comigo. Mas quando a poeira baixasse, só uma de nós ainda estaria de pé. No dia da audiência de conciliação, eu levei uma pasta e mudei tudo. Passei as 2 semanas anteriores me preparando como um general se prepara para a batalha final. Dr. Reinaldo trabalhou dia e noite. Marta conseguiu ainda mais provas. E eu? Eu me transformei em algo que nunca pensei que seria.
uma estrategista fria, calculada, implacável. Na noite anterior à audiência, não dormi. Fiquei sentada na poltrona do escritório de Augusto, com o relicário de bronze nas mãos, repassando cada detalhe do plano. Cada documento, cada prova, cada palavra que eu diria. Às 5 da manhã, tomei banho. Me vesti com cuidado. Tailleur cinza escuro, escarpin preto discreto, cabelo preso num coque impecável, brincos de pérola. Nada de viúva fragilizada. Nada de mulher quebrada. Eu ia entrar naquele tribunal parecendo exatamente o que era. Uma mulher que sabia do próprio valor. Dr. Reinaldo me buscou às 7h30. No carro, ele repassou tudo mais uma vez. Helena, quando a juíza perguntar se você quer fazer um acordo, você diz não. Deixa eu apresentar as provas. Não se descontrola, não grita, não chora. Você só precisa estar lá, firme. O resto, eu cuido. Pode confiar. Chegamos ao fórum às 8h15. O corredor estava movimentado. Advogados de terno, gente nervosa esperando audiência, o cheiro característico de papel velho e café requentado. Reconheci Tiago de longe. Estava sentado num banco ao lado de Isabela. Ela estava impecável, como sempre. Vestido social azul marinho, salto alto, cabelo escovado, maquiagem perfeita. Ao lado deles, Dr. Cláudio Bittencourt e mais 2 pessoas que eu não conhecia. Reforços. Quando me viram, Isabela sussurrou algo no ouvido de Tiago. Ele olhou para mim e desviou o olhar rapidamente. Culpa? Vergonha? Não consegui decifrar. Entramos na sala de audiência. Era pequena, abafada, com uma mesa comprida, cadeiras de ambos os lados e a juíza ao centro. Doutora Mariana Fonseca Lima, dizia a plaquinha. Mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso, óculos de grau, expressão séria. Já tinha visto muita coisa naquela sala. Eu seria só mais um caso. Ou não. Bom dia. Audiência de conciliação no processo de inventário de Augusto Mendes. Vamos começar. A juíza olhou para ambos os lados. A proposta é tentarmos um acordo antes de judicializar completamente a questão. Senhora Helena, a senhora está disposta a negociar? Olhei para Dr. Reinaldo. Ele assentiu levemente. Não, Excelência. Isabela revirou os olhos. Tiago suspirou, frustrado. Muito bem. Então vamos ouvir as partes. Dr. Cláudio? O advogado de Isabela se levantou, abrindo uma pasta volumosa. Excelência, meu cliente, Tiago Mendes, filho único do falecido, está sendo impedido pela mãe de acessar a herança que legalmente lhe pertence. A senhora Helena se recusa a apresentar documentos, sonega informações sobre o patrimônio e demonstra claro intuito de fraudar a partilha. Pedimos que Vossa Excelência obrigue a requerida a apresentar todos os bens sob pena de... Um momento. Doutor. Reinaldo se levantou. Voz calma, firme, poderosa. Excelência, antes que sigamos com acusações infundadas, gostaria de apresentar alguns documentos que elucidam completamente esta situação. A juíza ajustou os óculos. Prossiga. Dr. Reinaldo abriu a pasta, aquela pasta que carregava a verdade inteira, e começou a colocar documentos sobre a mesa, um por um, como cartas de baralho numa mesa de pôquer. Primeiro, o testamento completo de Augusto Mendes, registrado em cartório 3 meses antes de seu falecimento. A senhora Helena não está sonegando nada. Ela é a única administradora de todos os bens, conforme vontade expressa do falecido. Tiago franziu a testa. Isabela ficou pálida. Segundo, cláusula específica de proteção patrimonial. Doutor. Reinaldo leu em voz alta, pausadamente. Caso meu filho contraia matrimônio nos 2 anos seguintes ao meu falecimento com pessoa que demonstre interesse prioritariamente financeiro, o mesmo receberá apenas 8% da herança total até completar 40 anos de idade. O restante permanecerá em usufruto vitalício com minha esposa Helena. Silêncio absoluto.
Tiago olhou para Isabela. Ela estava tensa, maxilar travado. Isso não vale nada. Dr. Cláudio tentou reagir. É uma cláusula abusiva, restritiva de direitos. É totalmente legal. Dr. Reinaldo não deixou terminar. E está registrada em cartório. O falecido tinha pleno direito de proteger seu patrimônio. Mas ele pausou, olhando diretamente para Isabela. A cláusula só se aplica se houver provas de interesse financeiro. E nós temos. Foi aí que o mundo de Isabela começou a desmoronar. Dr. Reinaldo colocou sobre a mesa fotos. Dezenas delas. Isabela com outros homens. Isabela em velórios. Isabela entrando em cartórios. Isabela Cristina Vaz. Nos últimos 6 anos, envolveu-se romanticamente com 4 homens diferentes, todos eles herdeiros ou pessoas prestes a receber heranças volumosas. Em todos os casos, terminou os relacionamentos logo após ter acesso ao patrimônio. Isso é mentira! Isabela se levantou, voz esganiçada. Isso é difamação! Sente-se. A voz da juíza cortou como um chicote. Isabela sentou, tremendo. Dr. Reinaldo continuou, implacável. Primeiro caso. Marcelo Andrade, empresário, 60 anos. Recebeu 1,2 milhão dela e foi descartado. Segundo caso, Rafael Gomes, filho de empresário do setor de combustíveis. Ela pressionou ele a brigar com a família pela herança. Família destruída. Ela embolsou 400 mil em consultoria. Terceiro caso, Cássio Martins. Casou, divorciou em 8 meses, levou metade do inventário, 1,5 milhão. Tiago estava branco. Olhava para Isabela como se estivesse vendo um monstro. Isabela. Isso é verdade? Ela não respondeu. E tem mais. Dr. Reinaldo colocou na mesa os prints das mensagens que Marta tinha conseguido. Conversas de WhatsApp entre a requerida e uma terceira pessoa, 7 meses atrás, planejando a aproximação com Tiago Mendes. Ele começou a ler. E cada palavra era uma facada. Encontrei um bom. Filho único, pai doente terminal, herança estimada em mais de 200 milhões. Tiago fechou os olhos. Ele é meio bobinho, carente depois da morte iminente do pai. Vai ser fácil. Chega! Tiago gritou. Levantou da cadeira, olhou para Isabela com uma mistura de horror e nojo. Você me usou? Isabela tentou segurar a mão dele. Amor, não é assim que... Não me toca! Ele afastou a mão dela com tanta força que ela quase caiu da cadeira. Você mentiu! Sobre tudo! Você nunca me amou! Você só queria o dinheiro! Tiago, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Que eu era um idiota? Que você estava rindo de mim esse tempo todo? Que destruiu minha relação com minha mãe por causa de dinheiro? Ele olhou para mim. E naquele olhar, vi tudo. Arrependimento, vergonha, dor. Mãe, Deus do céu, o que eu fiz? Quis levantar. Quis abraçar meu filho. Mas Dr. Reinaldo colocou a mão no meu braço. Ainda não. Ainda não era a hora. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Dr. Reinaldo, tem mais alguma prova? Sim, Excelência. Ele pegou o último documento. Áudios gravados pela senhora Helena durante uma reunião forçada na casa de Isabela há 2 semanas, onde ela e a família pressionaram Helena a entregar a herança sob ameaças. Ele colocou o celular sobre a mesa e apertou o play. A voz de Sônia ecoou na sala. A senhora já viveu a vida da senhora, agora é a vez do Tiago. Ficar segurando essa herança toda é egoísmo, puro egoísmo. A voz de Isabela. Quando eu pegar essa grana, largo esse coitado e vou viver na Europa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago estava destruído. Isabela, branca como papel. Dr. Cláudio tentava recolher os documentos desesperado. A juíza tirou os óculos e olhou diretamente para Isabela. Senhora Isabela, a senhora tem algo a dizer em sua defesa? Isabela abriu a boca. Fechou.
Abriu de novo. Nada saiu. Excelência, Dr. Cláudio tentou. Essas gravações podem ter sido adulteradas. Foram feitas com perícia particular e autenticadas em cartório. Dr. Reinaldo cortou. São totalmente legais e válidas. A juíza juntou os papéis e bateu o martelo. Está mais do que claro para mim que houve má-fé, manipulação e interesse exclusivamente financeiro por parte da senhora Isabela. A cláusula do testamento de Augusto Mendes é válida. Tiago Mendes receberá apenas 8% da herança, até completar 40 anos, conforme estipulado. O restante permanece com a senhora Helena em usufruto vitalício. Processo de inventário arquivado. Caso encerrado. Bateu o martelo pela última vez. Isabela levantou, agarrou a bolsa, olhou para mim com ódio puro. A senhora me armadilha. Isso foi armação. Me levantei, lentamente. Olhei diretamente nos olhos dela. Eu não armei nada, Isabela. Eu só deixei você mostrar quem realmente é. Ela tentou partir para cima de mim, mas Dr. Cláudio a segurou. Vamos embora. Agora. Saíram aos tropeços. Isabela gritando, Dr. Cláudio tentando acalmá-la. E só restamos eu, Tiago e Dr. Reinaldo naquela sala. Tiago estava sentado, cabeça entre as mãos, soluçando. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. E naquele momento, olhando para meu filho destruído, precisei decidir. A justiça já tinha sido feita. Mas o perdão? O perdão era uma escolha que só eu poderia fazer. Ver o rosto dela naquele momento valeu cada lágrima que derramei. Mas ver o rosto do meu filho destroçado, sentado naquela cadeira dura do tribunal, me partiu de um jeito que nenhuma traição de Isabela conseguiria partir. Dr. Reinaldo tocou meu ombro gentilmente. Vou dar um tempo para vocês conversarem. Estarei lá fora. Ele saiu, fechando a porta com cuidado. E ficamos ali, eu e Tiago, mãe e filho. Separados por uma mesa, mas parecia que havia um abismo entre nós. Ele não conseguia me olhar. Enxugava as lágrimas com as costas da mão, como fazia quando era criança e caía de bicicleta. E aquela imagem, meu filho chorando, mexeu com algo profundo dentro de mim. Sentei ao lado dele, não do outro lado da mesa, ao lado, onde mães ficam. Tiago! Ele finalmente levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados, perdidos. Mãe, eu sinto tanto, tanto que nem sei por onde começar a pedir desculpa. Então não comece pelas desculpas. Começa me dizendo, quando você deixou de confiar em mim? Ele engoliu seco. Ela era tão convincente. Falava com tanta certeza. Dizia que a senhora estava escondendo coisas, que eu tinha direito, que você ia me deixar sem nada. A voz dele quebrou. E eu acreditei. Preferi acreditar nela do que em você. Na mulher que me criou sozinha depois que o pai ficou doente. Na mulher que nunca, nunca me negou nada. Por quê? Porque era mais fácil. Ele soltou um riso amargo. É patético, né? Era mais fácil acreditar que minha mãe era egoísta do que admitir que eu tinha sido um idiota, que tinha me deixado manipular, que tinha escolhido uma mulher que eu mal conhecia em vez da pessoa que sempre esteve do meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho do fórum continuava lá fora. Passos, vozes abafadas, o ranger de portas antigas. Seu pai sabia, Tiago. Ele sabia que isso ia acontecer. Tiago olhou para mim, surpreso. Como? Porque ele era inteligente. Porque ele te conhecia. E porque ele sabia que, quando ele morresse, você ia ficar vulnerável, perdido. E pessoas como Isabela, elas farejam vulnerabilidade como tubarões farejam sangue. Ele deve estar tão decepcionado comigo. Não. Peguei a mão dele. Estava fria, tremendo. Ele está orgulhoso que você acordou, que você enxergou a tempo, antes que fosse tarde demais. Tiago apertou minha mão com força. Eu te processei, mãe. Te chamei de egoísta. Te acusei de roubar. Como você pode me perdoar?
Respirei fundo. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Porque você é meu filho, e amor de mãe não tem lógica, não tem contabilidade, não tem limite. Limpei uma lágrima que escorria pelo rosto dele. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que volta tudo a ser como era. Significa que a gente vai ter que construir de novo. Tijolo por tijolo, confiança por confiança. Eu faço o que for preciso. Eu sei, mas não vai ser fácil, Tiago. Não vai ser rápido. Ele assentiu, engolindo o choro. E a Isabela? O que tem ela? Eu preciso me divorciar. Já era o que eu ia sugerir. Saímos do tribunal juntos. Lá fora, o sol estava forte, o céu azul, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas para nós, tudo tinha mudado. Dr. Reinaldo nos esperava encostado no carro, fumando um cigarro que ele jurou que tinha parado de fumar anos atrás. Tudo certo? Sim. Olhei para ele com gratidão genuína. Obrigada, Reinaldo. Por tudo. Augusto me fez prometer que cuidaria de vocês. Só cumpri minha palavra. No caminho para casa, Tiago não largou minha mão, como se tivesse medo que, se soltasse, eu sumisse, desaparecesse. E parte de mim entendia esse medo. Porque por um momento, durante aquelas semanas de guerra, eu tinha sumido para ele, e ele tinha sumido para mim. Quando chegamos em casa, minha casa, aquela casa que quase perdi, fiz café. Daqueles bem passados que Augusto gostava. Sentamos à mesa da cozinha. O mesmo lugar onde tantas decisões tinham sido tomadas. O que vai acontecer agora com a Isabela? Tiago perguntou, mexendo o café distraidamente. Legalmente? Nada. Ela não cometeu nenhum crime que possa ser provado em tribunal criminal. Foi tudo tecnicamente legal. Manipulação emocional não é crime. Então ela sai impune? Não. Tomei um gole do meu café. Ela sai destruída. As provas que Dr. Reinaldo apresentou vão ficar registradas. Qualquer homem que pesquisar o nome dela vai encontrar. O banco onde ela trabalha já deve ter sido notificado. A reputação dela acabou. E reputação, Tiago, às vezes vale mais que dinheiro. Na semana seguinte, Isabela tentou me ligar. 6 vezes. Não atendi nenhuma. Na 7ª vez, ela deixou uma mensagem no correio de voz. Helena, a senhora me destruiu. Perdi meu emprego, meus amigos, tudo. Espero que esteja feliz. Apaguei a mensagem sem ouvir até o fim. 2 semanas depois, recebi uma notificação. Isabela havia entrado com pedido de divórcio consensual. Não queria nada, nem pensão, nem divisão de bens. Só queria sair da vida de Tiago o mais rápido possível. Ela desistiu? Tiago olhou o documento, incrédulo. Ela percebeu que não tinha mais nada a ganhar. E pessoas como Isabela, quando não tem ganho, não tem interesse. O divórcio saiu em 45 dias. Recorde. Durante esse tempo, Tiago começou a fazer terapia. 2 vezes por semana. Ele precisava entender como tinha sido manipulado, como tinha deixado acontecer, como evitar que acontecesse de novo. E eu? Eu continuei minha vida, mas diferente, mais forte, mais consciente do meu próprio valor. 1 mês após a audiência, Tiago me procurou com uma proposta. Mãe, quero trabalhar na empresa do papai, aprender o negócio, de verdade. Não porque eu quero herança, mas porque eu quero merecer. Quero entender o que ele construiu, o que vocês construíram. Olhei para meu filho e vi pela primeira vez em muito tempo o homem que ele poderia se tornar. Tudo bem, mas sem privilégios, sem cargo executivo. Você começa de baixo, no administrativo, salário de funcionário comum, sem regalias. Eu aceito. E ele aceitou mesmo. Começou na segunda-feira seguinte. Chegava às 7 da manhã, saía às 6 da tarde. Suava a camisa, aprendia, errava, melhorava. Numa noite, 3 meses depois, ele apareceu em casa com uma marmita.
fiz comida. Pensei que a gente podia jantar junto. Jantamos, conversamos, rimos pela primeira vez desde que Augusto tinha morrido. E naquela noite, guardando os pratos na pia, olhei para o relicário de bronze sobre a mesa e sussurrei: a gente conseguiu, meu amor, a gente conseguiu. 6 meses após o tribunal, encontrei Isabela por acaso, num supermercado. Ela estava diferente, cabelo desgrenhado, roupa simples, sem maquiagem, empurrando um carrinho com produtos baratos. Nossos olhares se cruzaram. Ela parou, respirou fundo e caminhou até mim. Helena. Isabela. Silêncio constrangedor. Eu só queria dizer que você estava certa, sobre tudo. Não respondi. Só esperei. Eu passei a vida inteira achando que dinheiro era a resposta. Que se eu tivesse o suficiente, eu seria feliz. Seria alguém. Ela olhou para o chão. Mas eu perdi tudo. E descobri que nunca tive nada de verdade. Nenhuma relação real. Nenhum amor real. Só estratégias. Só jogos. E por que você está me dizendo isso? Porque você merece saber que venceu, não só no tribunal, mas na vida. Você tem um filho que te ama, memórias reais, amor verdadeiro. Ela engoliu seco. Eu tenho dinheiro no banco, mas não tenho ninguém. E virou as costas, empurrando o carrinho, desaparecendo entre as prateleiras. Não senti pena. Não senti raiva. Senti nada. Porque Isabela não era mais parte da minha história. Era só um capítulo que tinha acabado. E ali, parada no meio do supermercado com uma lista de compras na mão, entendi. A maior vingança não é destruir o outro. É viver tão bem que eles percebam o que perderam. E Isabela tinha perdido tudo. Enquanto eu tinha recuperado meu filho. E isso valia mais que todos os milhões do mundo. 6 meses depois, aprendi que justiça não é vingança. É proteção. A primavera tinha chegado quando decidi fazer algo que vinha planejando desde que tudo acabou. Acordei cedo numa manhã de sábado, vesti uma roupa confortável e fui até o escritório de Augusto. O relicário de bronze estava no lugar de sempre, sobre a escrivaninha de madeira. Peguei ele com cuidado, senti o peso familiar nas mãos e abri. A foto de nós dois me olhava, jovens, apaixonados, cheios de sonhos. Hoje eu vou fazer algo que você ia gostar, sussurrei para a imagem dele. Tiago chegou pouco depois. Ele tinha voltado a morar comigo temporariamente, não por necessidade financeira, mas porque ambos precisávamos reconstruir o que tinha sido quebrado. E reconstrução precisa de proximidade. De café da manhã junto, de conversas à noite, de silêncios confortáveis. Bom dia, mãe. Ele entrou na cozinha, cabelo bagunçado, ainda de pijama. Nos últimos meses ele tinha mudado. Os olhos tinham voltado a ter brilho. O peso nos ombros tinha diminuído. Vai sair? Sim, e você vai comigo. Pra onde? Você vai ver. Pegamos o carro e rodamos por 40 minutos, até chegarmos numa região que Tiago conhecia bem. Era onde ficavam 2 dos postos de combustível que Augusto tinha construído. Mas não paramos em nenhum dos 2. Paramos num terreno grande, vazio, com uma placa de vende-se, já meio desbotada pelo tempo. Tiago desceu do carro, confuso. O que a gente está fazendo aqui? Vou te contar uma história. Me apoiei no capô do carro, olhando para aquele terreno imenso. Quando seu pai ficou doente nos últimos meses, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Disse que o maior arrependimento dele não era não ter ganho mais dinheiro. Era não ter ajudado mais gente. Tiago me olhou, atento. Ele dizia que a gente constrói patrimônio, junta fortuna, mas esquece que nada disso vai conosco. O que fica é o que a gente fez, as vidas que a gente tocou, as pessoas que a gente ajudou. Mãe, para onde você quer chegar? Respirei fundo. Vou comprar esse terreno. E vou construir aqui o Instituto Augusto Mendes de Apoio a Viúvas em Vulnerabilidade Jurídica. Tiago arregalou os olhos.
Um instituto? Sim, um lugar onde mulheres que perderam seus maridos possam ter assessoria jurídica gratuita, proteção contra manipulação familiar, orientação sobre herança, inventário, direitos. Tudo o que eu precisei e tive a sorte de ter, mas que a maioria não tem. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Mãe, isso vai custar uma fortuna. Eu sei. E eu quero gastar essa fortuna. Olhei diretamente nos olhos dele. Tiago, eu vivi o inferno que é ser viúva e virar alvo. Eu tive sorte de ter Dr. Reinaldo, de ter estrutura, de ter proteção. Mas quantas mulheres por aí não têm? Quantas acabam perdendo tudo porque não sabem se defender? Tiago passou a mão pelo rosto e, para minha surpresa, começou a rir. Não uma risada de deboche, uma risada de alívio, de orgulho. Você é incrível, sabe disso? Aprendi com o melhor. Quando começa? Logo que a papelada sair, uns 3 meses, talvez. Ele olhou para o terreno, imaginando o que viria. Posso ajudar? Olhei para meu filho, aquele homem que tinha me magoado tão profundamente, mas que estava se reconstruindo tijolo por tijolo. Pode, mas não com dinheiro, com trabalho. Quero que você coordene o setor administrativo do Instituto, sem salário nos primeiros 6 meses. Trabalho voluntário. Eu aceito, e selamos aquilo com um abraço. O primeiro abraço real que tínhamos dado desde antes de Isabela entrar em nossas vidas. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Comprei o terreno, contratei arquitetos, planejei cada detalhe. O instituto teria salas de atendimento, biblioteca jurídica, auditório para palestras, espaço para grupos de apoio. Seria um refúgio, um porto seguro. Tiago mergulhou de cabeça. Trabalhou mais do que eu tinha visto ele trabalhar na vida. Fazia planilhas, organizava documentos, coordenava fornecedores. E toda noite jantávamos juntos e ele me contava sobre o progresso. Hoje fechei contrato com 3 advogados que vão dar consultoria voluntária 2 vezes por semana. Hoje consegui doação de móveis de um escritório que está fechando. Hoje uma mulher ligou perguntando quando a gente abre. Ela perdeu o marido mês passado e a família dele está pressionando ela a vender a casa. Cada história reforçava minha certeza. Aquilo precisava existir. 7 meses após a audiência, o Instituto Augusto Mendes abriu as portas. A inauguração foi simples. Eu, Tiago, Dr. Reinaldo, alguns funcionários e 3 mulheres que já estavam sendo atendidas. Nada de festa pomposa. Nada de discursos longos. Só uma placa de bronze na entrada com os dizeres: em memória de Augusto Mendes, que construiu patrimônio, mas deixou legado. No final da tarde, quando todos já tinham ido embora, fiquei sozinha na sala principal. Coloquei o relicário de bronze sobre a mesa da recepção. Ele ficaria ali, lembrando a todos que aquele lugar nasceu de amor, de proteção, de lição. Conseguimos, meu amor, sussurrei. A dor virou propósito. Tiago apareceu na porta, encostou no batente. Pensando no papai? Sempre. Ele entrou, sentou ao meu lado. Mãe, eu queria te agradecer. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter lutado. Não só pelo dinheiro, mas por mim. Pela pessoa que eu podia ser se eu acordasse. Ele segurou minha mão. Isabela me destruiu, mas você me reconstruiu. Você se reconstruiu, filho. Eu só segurei sua mão enquanto você aprendia a andar de novo. Ficamos ali em silêncio, olhando para aquele espaço que nasceu da pior fase das nossas vidas, mas que agora representava esperança. 1 ano depois da inauguração, o Instituto já tinha atendido 143 mulheres. Algumas conseguiram manter suas casas. Outras descobriram heranças que nem sabiam que existiam. Muitas simplesmente encontraram um lugar onde podiam chorar sem julgamento e se fortalecer sem pressão. Numa tarde de quinta-feira, uma senhora de uns 70 anos entrou no instituto. Cabelo branco, mãos trêmulas, olhos assustados. Tiago a atendeu pessoalmente. Depois, ele me contou. Mãe, o caso dela é idêntico ao seu. Marido morreu, filho casou rápido,
Nora tá pressionando ela a entregar a herança toda. Senti um aperto no peito. E o que você fez? Peguei o protocolo que a gente criou. Pedi para ela trazer todos os documentos. Vou encaminhar para o Dr. Reinaldo avaliar o testamento. E marquei ela para o grupo de apoio na terça. Olhei para meu filho com um orgulho que não cabia no peito. Você aprendeu. Aprendi com a melhor. 2 anos após o início de tudo, numa manhã fria de julho, acordei e senti algo diferente. Não era felicidade, palavra grande demais para o que eu sentia. Era paz. Paz genuína. Aquela que vem de saber que você fez o melhor que podia com as cartas que recebeu. Tiago tinha se mudado para um apartamento próprio, comprado com o salário dele, não com herança. Visitava 3 vezes por semana. Almoçávamos aos domingos. Nossas conversas não eram mais sobre dinheiro, sobre processos, sobre traições. Eram sobre futebol, sobre receitas, sobre projetos, sobre sonhos. Ele tinha começado a namorar de novo. Uma professora que conheceu numa palestra do instituto. Uma mulher simples, sem interesse em fortunas, que amava livros e cachorros. Ele a apresentou para mim num sábado, nervoso, como um adolescente. Mãe, essa é Amanda. Olhei para aquela moça de sorriso sincero, roupa simples, e vi. Não tinha cálculo nos olhos dela. Só curiosidade genuína. Só vontade de conhecer a mãe do homem que amava. Um prazer, Amanda. O prazer é meu, dona Helena. O Tiago fala tanto da senhora que eu já sinto que conheço. E naquele almoço, ouvindo risadas, vendo meu filho olhar para aquela mulher com ternura real, entendi. Ele tinha aprendido. Não só sobre dinheiro, sobre valor, sobre o que realmente importa. Na noite daquele dia, sozinha em casa, sentei no escritório de Augusto. Acendi a lamparina, peguei o relicário de bronze. E pela primeira vez desde que ele morreu, não chorei. Sorri. Você tinha razão, meu amor. Eu era mais forte do que imaginava. E nosso filho se tornou o homem que você sonhou que ele seria. Fechei o relicário com cuidado, passei os dedos pelas folhas de parreira em relevo. Obrigada, por ter me protegido mesmo depois de partir, por ter previsto, por ter me dado as ferramentas que eu precisava. Encostei a testa no metal frio. Você me deixou muito mais que dinheiro, Augusto. Me deixou dignidade, me deixou força. Me deixou a certeza de que eu sempre fui suficiente, com ou sem fortuna, com ou sem ninguém ao meu lado. E foi nessa certeza que adormeci naquela noite. Não como a viúva destruída que quase fui, mas como a mulher que descobri que sempre tinha sido. Reflexão final. Se você chegou até aqui, quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes na vida a gente confunde amor com manipulação? Quantas vezes a gente entrega nossa paz, nossa dignidade, nosso valor nas mãos de quem não merece? Eu quase perdi tudo. Meu filho, minha casa, minha sanidade. Mas aprendi algo que carrego comigo todos os dias. O maior patrimônio que temos não está no banco. Está na nossa capacidade de nos levantarmos depois da queda. De protegermos o que é nosso sem destruir quem somos. Isabela me ensinou sobre ganância. Tiago me ensinou sobre perdão. E Augusto? Augusto me ensinou que amor verdadeiro protege mesmo à distância. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que precisa ouvir isso, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Divide comigo um pouco da sua história. Porque eu aprendi que nossas dores compartilhadas se tornam menos pesadas. E se você quer continuar acompanhando histórias reais de superação, de luta, de mulheres que se recusaram a ser apagadas, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque toda semana eu trago relatos que vão te fazer refletir, se emocionar e principalmente te lembrar. Você é mais forte do que imagina. Um abraço de quem sabe que a vida bate, mas também sabe que a gente levanta. Helena. Pam.